Não podemos desligar a ação de Jesus na última ceia do conjunto de sua vida, da sua ação, da sua missão, que é o anúncio e a construção do reinado do Pai. Então, a última ceia recebe a sua significação a partir do conjunto desta vida e ação de Jesus. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você, para sua família, para cada um que hoje se colocar aqui diante desse programa, que seja um dia muito abençoado, que seja uma quarta-feira iluminada. Iniciamos um novo mês, o mês de abril. Nesse nosso itinerário de Semana Santa, Quarta-feira Santa, nós vamos rezar juntos hoje com o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 até 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" E Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" E Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." E então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" E Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Eu falava, caros irmãos e irmãs, na reflexão de ontem, que esses 3 primeiros dias da Semana Santa, segunda, terça e quarta, Judas, ele não vou dizer que é o centro, mas mostra exatamente o seu papel antagônico no grupo de Jesus. O que nos fala o Evangelho? Que tomada a decisão de ir para Jerusalém, subir para Jerusalém, a gente agora começa a descobrir, contemplando Jesus, qual pode ser o preço da fidelidade no seguimento. Não podemos desligar a ação de Jesus na última ceia do conjunto de sua vida, da sua ação, da sua missão, que é o anúncio e a construção do reinado do Pai. Então, a última ceia recebe a sua significação a partir do conjunto desta vida e ação de Jesus. Jesus, no final de sua vida pública, ele quis cear com os seus amigos e por isso precisavam encontrar uma casa, uma sala, na qual houvesse um espaço para estarem juntos. O ritual pascal dá lugar aos gestos simples que se fazem entre amigos. Quando a gente está juntos, o que acontece? Numa refeição, a gente partilha, no caso aqui, partilhar o pão, beber da mesma taça, desfrutar da mútua intimidade, enfim, entrar naquele clima das confidências que só acontecem entre amigos. E a relação de Jesus com os discípulos vinha de longe. Levavam um longo tempo caminhando, descansando, tomando refeições juntos, partilhando alegrias, falando das coisas do reino, e continuará considerando-os como amigos, mesmo quando um deles irá traí-lo e os outros fugirão, porque tudo isso acontece. E chama a atenção da gente, no Evangelho de hoje,
a maneira como Jesus indicou aos discípulos o local onde ele queria que a ceia fosse celebrada. Nem sempre a gente se dá conta disso. Mandou os discípulos seguir um homem que iriam encontrar na entrada da cidade. Portanto, alguém sem nome, desconhecido, mas que empresta sua casa para que Jesus e seus discípulos pudessem celebrar a Páscoa. É uma personagem central porque aquele homem desconhecido, no fundo, representa todos nós, você, eu, porque aqui está um chamado para a gente, como aquele homem desconhecido. Cabe-nos também hoje mostrar o caminho do local da ceia. Cabe para nós hoje também indicar o rumo que leva à casa do Pai. A transformação das relações humanas se dá através do partir o pão, do passar o cálice do vinho. Como o pão é um, comer desse pão nos faz todos um. Então, aqui também é o gesto eucarístico. E a Eucaristia faz de todos nós corpo de Cristo. Daí o interesse da igreja primitiva, em que na Eucaristia comungassem todos do mesmo pão partido. Exatamente com essa simbologia, de fazer visível essa unidade de todos. Ninguém, porque é isso mesmo, ninguém come sozinho, ninguém ceia sozinho. Tomar o pão e o vinho da Eucaristia é fazer memória de uma presença que nos compromete. Então, discípulos, discípulas de Jesus, nós somos todos quando aprendemos a partir o pão. Nós vamos reconhecer os cristãos de hoje quando partem o pão e não o armazenam. O pão armazenado, isso está lá também no Êxodo, como o maná no deserto, apodrece, se corrompe. Então, compartilhar significa não monopolizar, não permitir que haja necessitados entre nós. O pão partido é a vida compartilhada, essa vida compartilhada de Jesus. Compartilhar os meios, o tempo, as nossas qualidades. Fica para nós hoje, caros irmãos e irmãs, nesta quarta-feira santa, quem sabe que possamos assumir essa atitude do Evangelho de hoje do homem desconhecido. Ele nos representa. A gente se perguntar, eu sou capaz de mostrar para as pessoas, para o mundo, o local da ceia? Eu sou capaz de indicar de fato o rumo, o caminho que leva para Deus? Pensemos. Desejo para você uma abençoada quarta-feira, que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem. Até amanhã, quinta-feira santa, quando começaremos o nosso Tríduo Pascal.